Só há caminhos ao caminhar. Então caminhemos. Caminhemos. É preciso estar atento e forte. É preciso não temer a morte. Não deixemos nada no caminho, carreguemos tudo. Nossas tralhas, nossos utensílios, nossas ideias, nossa força, nossos corpos. Caminhemos, caminhemos sem medo. Precisamos que coloquemos nossos pés nas estradas, todas as estradas, todas elas. E caminhemos. Caminhemos, porque no horizonte, lá estará. Nós pedimos com insistência. Não digam nunca isso é natural. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que reina a confusão, em que corre sangue, em que se ordena a desordem, em que o arbitrário tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, não digam nunca isso é natural. Sobre o familiar, descubram o insólito. Sobre o cotidiano, desvelem o inexplicável. Que tudo que é considerado habitual provoque inquietação. Na regra, descubram o abuso. E sempre que o abuso for encontrado, encontrem o remédio. Eu vivo num tempo sem sol. Uma linguagem sem malícia é sinal de estupidez. Uma testa sem rugas é sinal de indiferença. Aquele que ri ainda não recebeu a terrível notícia. O Luiz Poeta leu aqui um verso antigo do dramaturgo, escritor e comunista alemão Bertolt Brecht. Aquele que ri não recebeu a triste notícia. Pois nós aqui no Brasil já recebemos todas as tristes notícias. Os trabalhadores estão acumulando perdas todos os dias, todas as semanas. O governo liberal e corrupto de Michel Temer, dando sequência ao ajuste inaugurado pela ex-presidente Dilma, suprimiu a consolidação das leis do trabalho. Obrigado. E estão numa ofensiva tremenda para estabelecer um prazo de 49 anos para os trabalhadores conquistar a aposentadoria. Nas condições do mercado de trabalho brasileiro, isso significa concretamente que ninguém se aposenta. Se pegarmos o padrão médio de vida, a longevidade do trabalhador brasileiro, nas condições do mercado de trabalho marcado pela superexploração da força do trabalho, em que, segundo o último relatório da Oxfam, mais de 80% ganham até 2 salários mínimos. E num país gigante, continental, que abriga uma diferença gigantesca entre o sul, o sudeste, o norte e o nordeste, onde a esperança de vida é ainda menor para homens e para mulheres. E nós já convivemos também com a decisão da canalha financeira que congelou os gastos de investimento por 20 anos. E todos os dias nós temos uma péssima notícia. De tal maneira, poeta, que Bertolt Brecht não falava dos anos 30. Fala da situação atual. E o que eu observei aí andando pelo Brasil, todos os estados quase da República, nesses últimos 3, 4 meses, é que a maioria da população não está triste. A maioria da população está atenta. E eu queria recolher algo que o Sérgio menciona aqui, é que a maioria da população tem um dado de lucidez extraordinário nesse momento, que é o fato de que a maioria da população não acredita no sistema político, não acredita nos partidos e não acredita nos políticos, que inclui, inclusive, vamos ser muito sinceros e honestos, que inclui o PSOL, que inclui o PSTU, que inclui o Partido Comunista Brasileiro, que inclui todos os partidos. A imensa maioria da população não acredita, porque se acreditasse estariam conosco e o PSOL não teria 127 mil filiados, mais 2 milhões, que é o que nós temos que conquistar. Então essa descrença
popular é a manifestação sintomática de algo muito mais profundo. O sistema político burguês entrou em crise definitiva. O que a burguesia tem para colocar no seu lugar? Não tem nada para colocar no seu lugar, a não ser masdelomismo. Vamos repetir a dose. Renovar a esperança da população nas eleições. Quais eleições? Aquelas que o poder econômico domina. Quais eleições? Aquela que o tempo de televisão já está mapeado. Quais eleições? Aquela em que a opinião pública é manufaturada todos os dias pelo jornalismo, pelo noticiário, pela televisão que aboba, pelo rádio, pelo jornal, que produz ideologia em massa, constantemente, e dirigida a formatar uma opinião pública de que não há saída por fora do sistema. O que eles estão nos apresentando? As mesmas ideias de pacto social. Enquanto retiram direitos violentamente, criam 22% de desemprego na grande São Paulo, estão propondo o quê? Agora livre negociação para os trabalhadores e os sindicatos. Agora, com uma taxa de 22%, os trabalhadores não só estão desempregados, mas estão fazendo muito mais horas extras, estão com salários muito mais rebaixados, e com os sindicatos muito mais debilitados. E além disso, tem toda a força repressiva do aparelho do Estado, que fustiga a população pobre na rua, os mendigos, as comunidades LGBTs, a violência de todo tipo e aquela classe organizada nos sindicatos e nos partidos de esquerda. Então, meu caro poeta, esse é um tempo de justiça, que é uma justiça que marca a sociedade brasileira. A pessoa nasce aqui no Brasil e já está marcada pela injustiça. Mas como recorda o nosso poeta comunista alemão Bertolt Brecht, esse é um tempo de revolta também. A rebeldia está na rua. Enganam-se, eu corroboro o que o Sérgio diz aqui, um pensamento meio difundido em ambientes progressistas, às vezes até no meio da esquerda, de que não há muito a fazer. Onde estão as greves? Onde estão as explosões? As greves estão acontecendo no Brasil, violentamente. Esse ano nós vamos fechar com mais de 1000 greves realizadas no Brasil, no setor privado e no setor público. Mas a população está vendo o descalabro gigantesco em estados importantíssimos da República, como Minas Gerais, como Rio de Janeiro, como Rio Grande do Sul, em que 60% das greves realizadas até agora foram greves para que os patrões pagassem o salário no dia contratado. Ou seja, os patrões estão atrasando o salário, que é suprimindo o salário. O mês não tem mais 30 dias, tem 42, tem 48, tem 50 dias. E essa fórmula foi inaugurada por quem? Foi inaugurada pelo Estado, por aquele governador cretino do Rio Grande do Sul, o Sartori, que botou lá um programa contra o funcionalismo público, que não é contra o funcionalismo público, é contra a população, porque suprime o direito da educação, da saúde, da segurança, da cultura, de tudo mais. E que quer privatizar bancos, como por exemplo o Banrisul, que é um banco produtivo, um banco que dá lucro, um banco que dá recursos para o governo do Estado. Ou seja, a ofensiva burguesa, ela envolve tudo, a Prefeitura de São Paulo, estados como o Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, e envolve a rapina sobre o Estado brasileiro. Uma rapina gigantesca, sem precedentes na história brasileira. A crise do sistema político que a população não acredita é, portanto, uma oportunidade histórica para a esquerda brasileira mostrar sem vacilação, sem as ilusões do passado, sem aquela conversinha mole, tapinha nas costas de banqueiro, ministério para latifúndio, grandes conversações com monopólios do comércio, com os burgueses, com a ideia de que tem um bom burguês que pode nos apoiar. É agora uma hora da verdade. Essa hora da verdade é possível e necessária porque a sociedade brasileira está ultra radicalizada. A ilusão está na cabeça do acadêmico que vive confortavelmente na universidade. A ilusão está na cabeça daquele sindicalista pelego que está em pânico diante da reforma trabalhista e que não quer buscar na classe operária, nos trabalhadores, um ativismo necessário para enfrentar esses tempos bicudos. Mas naqueles que estão amargando a miséria, o desemprego, a violência, ali tem sangue nos olhos. Ali está se criando um ódio de classe que é absolutamente indispensável para nós mudar o Brasil. O Brasil nós não vamos mudar com uma consigna de paz e amor.
O Brasil terá que nascer novo da rebeldia dos oprimidos, dos explorados, da violência que colhemos todos os dias, dissipando vidas, mais de 60 mil vidas por mortes violentas no Brasil. O que a burguesia tem diante disso? Nada, o silêncio. O que os tribunais têm diante disso? O silêncio cúmplice com aqueles que determinam essa matança e a banalização da morte entre nós. E é um tribunal que é do Supremo Tribunal Federal, passa para os tribunais regionais eleitorais, passa para os tribunais de justiça, passa para todos os tribunais. Não é apenas o executivo uma demonstração cabal da corrupção. Os tribunais no Brasil são uma expressão cabal da corrupção. De maneira que o homem comum, aquele sujeito que não leu Lenin nem Marx, esse sujeito, ele tem uma intuição que nasce de algo muito mais vital, que é ganhar a sua vida cotidianamente. Ele sabe da violência do tribunal, ele sabe da violência do executivo, ele sabe da violência do banqueiro, ele sente na pele a violência do latifundiário. Ele percebe as classes dominantes muito mais do que os ilustrados acadêmicos nossos, que estão todos os dias aí para dourar a pílula, para dizer que não é tão grave assim a situação, e que com algumas medidinhas do Estado nós podemos mudar a situação. Não podemos. A situação atual é uma situação, uma lógica das situações extremas. Não existe precedente no Brasil de uma crise dessa magnitude. Aquele que banaliza a crise está plantando ilusões e vai colher tempestades. Porque não é possível mais, dentro da ordem dominante, atender gregos e troianos. Não é possível colocar na mesma mesa o latifundiário e o sem terra. Não é possível abrigar na mesma condição os trabalhadores e os banqueiros. Não é possível abrigar na mesma situação milhões de trabalhadores e as multinacionais. Agora, nessa disputa política que nós estamos metidos, nós temos que ser os tradutores, a vanguarda política que diga claramente que tempos são esses. E a obrigação de todos nós do PSOL, dizer muito claramente que nós viemos para o socialismo e para a liberdade. E que não haverá liberdade se não for socialismo. E é por isso que nós estamos falando em Revolução Brasileira. Nós estamos colocando essa palavrinha que foi execrada, que é uma espécie de maldição. Fale-se de tudo, de mudança, de reforma, de política pública, mas não diga a palavra maldita. E nós estamos dizendo, nós viemos aqui defender o programa da Revolução Brasileira, que é um programa totalmente identificado com o socialismo. Não há possibilidade de vida digna, não há possibilidade de acabar com a desigualdade no nosso país, não há possibilidade de sermos solidários em escala internacional se não discutirmos o socialismo. E nós temos que honrar no PSOL essa palavrinha que dá nome ao nosso partido, que é o Partido do Socialismo e da Liberdade. E nós temos que dar um conteúdo que é agora, que nasce de uma herança histórica na qual nós não renunciamos, mas que nasce também do combate e da dor de milhões que estão agora aqui afundados na desgraça, na miséria, naquilo que o escritor Jack London nos Estados Unidos chamava o abismo social. Esse abismo social imenso, que não para de crescer entre nós, e que conta com a cumplicidade do político vulgar, que conta com as ilusões que vão aparecer nas eleições, e já estão se insinuando aí nas eleições todo um quadro que repita a eleição de 2010 e 2014. E não há mais solo histórico para isso, não há mais condições para isso. Diante dessa crise política imensa, eu digo, não é hora do desespero, é hora da lucidez, é hora da heresia, é hora de ter um diagnóstico concreto dessa crise e é hora de afirmar um programa de transformação que nunca vacilei em chamar de radical. E de um radicalismo político para o qual não peço desculpas para falar, não tempero essa palavra, não coloco a palavra revolução como se ela tivesse que pedir licença no salão. Ela preside a convenção, ela tem que presidir o programa, e um programa nosso tem que dizer claramente o que tem que fazer. É óbvio que um Brasil para a maioria do nosso povo, da Revolução Brasileira, tem que afirmar a reforma agrária. Por quê? Porque senão o Brasil é do latifúndio. Não é só o Brasil que é do latifúndio. O Banco do Brasil vai fazer o crédito também para o latifúndio. E o latifúndio é uma agricultura de exportação que não coloca o pão na mesa de um Brasil que passa fome. E que entrou de novo no mapa da fome. E que não pode fazer uma digestão da moral da pobreza, aceitando um Bolsa Família como se fosse o horizonte utópico possível entre nós. Nós não queremos o Bolsa Família. Nós queremos terra para plantar e eliminar a fome no Brasil.
Nós não queremos uma expansãozinha da escola. Nós queremos o fim do analfabetismo. Esse mesmo analfabetismo que foi erradicado na Bolívia, no Equador, na Venezuela, e que a Revolução Cubana eliminou nos primeiros anos de sua existência, na década de 60. Como é que nós fomos aceitando essas misérias? Por que nós não tivemos mais ambição? Pois agora a conjuntura está dizendo, nem isso vocês vão ter. Nem as migalhas vocês vão ter. E é por isso que nós temos que ir por tudo. Não dá mais para compatibilizar, fazer política pública como querem alguns, se iludir que nós vamos ganhar o governo. Sérgio Goulart vai estar ali no palácio e vai começar, com a ajuda do presidente Nilton, que não vai te abandonar, vai dar crédito para o Estado de Santa Catarina fazer umas politicazinhas públicas, aumentar umas escolinhas, aumentar os hospitais. O sistema está em frangalhos. E os banqueiros, os rentistas, essa canalha de especulação, pega todos os anos metade do orçamento para acumular mais poder para os banqueiros, destituindo só esse ano, aproximadamente, os cálculos estão indo por aí, 480 bilhões para pagamento de juros esse ano. E a lei está prevendo 1 trilhão e 300 bilhões para custo de renegociação, embutindo no orçamento do ano que vem, para garantir uma austeridade eterna para nós. Então essas políticas públicas, aquela das migalhas sociais, não tem mais espaço. E é por isso que nós temos que dizer, vamos controlar o câmbio, vamos fechar a conta de capitais e vamos fazer auditoria da dívida, porque senão o Estado brasileiro não é mais viável e fica na mão de 6, 7 rentistas, 5 bancos que controlam 80% do crédito no Brasil. Então é reforma agrária por um lado, é auditoria da dívida por outro, e não dá para tocar o leão com a vara curta, tem que ir com tudo para cima deles. Então todas as políticas de reformas que nós estamos propondo e discutindo no programa só são viáveis se estiver articulado dentro de uma estratégia de ruptura com o sistema, que é o que a gente chama de Revolução Brasileira, a Revolução Socialista. Não dá para fazer política pública se não fizer reforma, e não dá para garantir vida longa às reformas se não estiver articulado com um processo radical de transformação, e não dá para fazer nenhuma delas hoje, como demonstra a experiência concreta do Brasil, se o povo não estiver em movimento. Nós vamos disputar uma eleição com o ânimo de vencer essa eleição. Quero dizer para vocês, eu não sou um anticandidato, no sentido que quero negar política. Eu sou uma candidatura antissistêmica no PSOL. O PSOL não pode alimentar ilusões. O PSOL não pode ser o espírito crítico de um liberalismo bocó e alienante de esquerda, que existe por aí. O PSOL não pode se colocar como se fosse o espírito crítico do lulismo, que já se mostrou uma catástrofe histórica de mega dimensões. Lula e o petismo, é preciso deixar claro, são forças do sistema. Eu digo, o juiz Moro persegue Lula. É juridicamente inaceitável que Lula seja condenado pelo triplex e pelo sítio de Atibaia. Mas eu não tiro Lula da vala da corrupção mais vil que nós temos que condenar. Porque um sujeito que teve 82% de popularidade, comandou um sistema político corrupto, dele se beneficiou. Não para colocar algo no bolso, para fazer algo muito pior, muito mais nefasto, para dar vida longa para uma canalha no Congresso, nos tribunais, no empresariado, assaltando o BNDES, pegando dinheiro do Banco do Brasil, pegando dinheiro da Caixa Econômica, se beneficiando das políticas públicas, como Minha Casa Minha Vida, que alimentava as empreiteiras, em vez de alimentar as cooperativas dos trabalhadores, que poderiam fazer aquelas casas por 1/3 do custo, pago para os capitalistas. Eu digo que essa corrupção é muitas vezes mais grave que o sítio de Atibaia e que o triplex do Guarujá. Mas nessa, o juiz também não quer ir. Se o juiz quisesse combater a corrupção, ele ia direto nas pistas abundantes que tem, nas delações abundantes que existem, e iria tratar do Banco Central e do Ministério da Fazenda. Mas lá o juiz Moro é um sujeito comportado. Ele sabe até onde eles devem ir. A raia está pintada, como se diz em espanhol, e eles não ultrapassam aqui. Então o combate à corrupção não é como esses liberais querem, que o Estado brasileiro estivesse aí infestado por organizações criminosas. Nós dizemos claramente, esse Estado burguês, tal como está no Brasil,
ele é em si mesmo a maior organização criminosa que se inventou no nosso país. Que não dá para tirar caçando um corrupto aqui, mandando outro para a cadeia ali. É uma organização criminosa porque é uma organização que atua sistematicamente contra o povo. Cada ação estatal está destinada prioritariamente para as classes dominantes. E se sobrar alguma coisa, vai para as classes subalternas. Nós, portanto, temos que defender uma candidatura e um partido que diga claramente que nós viemos aqui, estamos contra a ordem burguesa. Agora, que isso sempre foi necessário historicamente, agora esse discurso é o discurso que pode dar voto. Mas nós não podemos nos iludir, como o Sérgio mencionou aqui, que nós estamos atrás do voto. Nós estamos atrás do voto e vamos participar de uma eleição porque nós queremos ganhar uma hegemonia social. E porque nós temos que, nessa eleição, ganhar força política daqueles que vêm de baixo para cima e de fora para dentro. Organizar um grande movimento, sem a qual nenhum governador, sem a qual nenhum presidente estará amparado. Chega dessa ilusão de que é preciso eleger uma bancada na Assembleia Legislativa e uma bancada no Congresso Nacional para fazer uma maioria parlamentar. Todos os presidentes tiveram maioria parlamentar aqui no Brasil e nunca tiveram uma hegemonia social na sociedade brasileira. E nós temos que reivindicar, reivindico sempre, que nós estamos no regime presidencial. E num regime presidencial que não é parlamentar. O presidente da República tem a responsabilidade de convocar o povo para as grandes batalhas. O presidente convoca o povo para as grandes batalhas. Vou dar os exemplos aqui. Como Fidel Castro convocava o povo lá em Cuba. Como Hugo Chávez incansavelmente convocava o povo. Então eu digo que o maior crime de todos esses anos não está na Lava Jato, não está na reforma da Previdência que fez o Lula, não está na política de criminalização dos movimentos sociais apoiado pela Dilma, não está na negativa da Dilma de fazer auditoria da dívida depois de ter maioria no Congresso. Não está, isso todos são pequenos crimes comparado ao crime maior dessa gente, que foi nunca ter convocado o nosso povo para uma luta, que expressa muito claramente que essa gente não acredita no potencial de luta do nosso povo. O que explica? Eu dizia para os conhecidos petistas, se a presidente Dilma me chamar, convocar o povo para defender uma lei que garanta o petróleo totalmente nosso, que não tenha uma gota de petróleo sendo tirada por uma empresa multinacional, no momento em que os preços internacionais do petróleo tornam viáveis as operações da Petrobras, eu que sou crítico da Dilma, do Lula, teria que ir para a praça, mas nem para causas particulares. E foram incapazes sequer de defender o quê? De defender seu próprio mandato. Não convocar os povos para enfrentar o que eles chamam de golpistas, que agora já estão aí perdoando. Perdoa golpista, perdoa paneleiro, vamos perdoar, vamos esquecer. Eu digo não, não vamos perdoar, não vamos esquecer nada, porque o futuro não é feito na base do esquecimento. Quem trabalha com justiça e verdade sabe que justiça e verdade caminham junto, e que o esquecimento é pavimentar o futuro para novos crimes, para impunidade, para permitir que a classe dominante se torne valentona como ela é no Brasil. Então eu quero dizer para vocês que esse é o momento que nós estamos pleiteando dentro do partido. A disputa, a condição de ser o candidato do PSOL é para colocar um discurso e um programa que mova as estruturas do Estado, da economia, da cultura e da política no Brasil. Eu tenho dito, não é posição do partido, que o partido nem tem posição sobre isso. Nós temos que lutar por um Congresso unicameral, extinguir o Senado. Não tem sentido 8 anos para o Senado. Agora, quando eu digo isso é porque eu olho aquele Senado e me dá asco. Quando eu vejo uma sessão do Senado, aquela canalha reunida, não é que não tenha senador bom, mas a imensa maioria está dominada pelo sistema, é a expressão máxima do privilégio. E o trabalhador vota hoje e vai se encontrar com essa canalha daqui a 8 anos. É uma eternidade. E um sistema político em que lá não pode entrar qualquer um. Lá entram os homens de maior confiança da classe dominante no Senado. Quando a gente diz, mas Nildo, como é que vai fazer isso? E não vai fazer referendos e plebiscitos. Questões fundamentais da economia, da política, do Estado e da cultura não podem ser decididas por um parlamento, nem um parlamento que seja composto pela família da Madre Teresa de Calcutá, e nem um parlamento em que nós tenhamos maioria.
Porque um parlamento, nós não podemos ficar no limite de uma democracia representativa. Nós temos que avançar para uma democracia participativa e protagônica, em que o povo decida as questões essenciais, aquelas que dizem respeito à vida e morte de milhões, que dizem respeito ao presente e ao futuro de milhões de brasileiros, que dizem respeito à soberania, às grandes questões da riqueza. Isso não pode ficar na mão de nenhum Congresso. Então nós vamos ter que pensar um sistema político que rompa com o sistema de dominação da burguesia. Eu queria dizer, companheiros e companheiras, o seguinte: quando a gente começou essa empreitada, para aqueles companheiros e companheiras que são mais próximos, eles pensavam que era uma loucura. E eu suspeito que eles nunca me disseram, mas teve gente que pensou em me internar. Digo com honestidade. Eu acho que deve ter gente dito, agora o rapaz pirou de vez. Mas o que a gente está vendo correndo o Brasil? Quero falar do PSOL, do meu partido. E eu sei que tem muita gente que não é filiada ao PSOL, mas que virá para o PSOL. A gente vai vendo e as pessoas vão aderindo. Como os companheiros do Ceará. Eu não conhecia, nem conheço eles pessoalmente. Foram todos delegados ao Congresso do Ceará. Como é que apareceram? Me conhecem desse grande mestre de cerimônias, que é um tal de YouTube. Um tal de YouTube. O cara disse, tu conhece do YouTube. Ah, muito prazer e tal. Ele vem falar com uma intimidade completa. E naturalmente que eu pergunto, bom, se organiza lá. Em São Paulo, 11 cidades. Quero dizer que foi muito importante o apoio de primeira hora da esquerda marxista. Um apoio que tem sido inquebrantável, fiel, lúcido, tem colaborado e discutido, e juntos estamos traçando a muitas mãos essa estratégia que haverá de ser vitoriosa dentro do PSOL e vitoriosa na sociedade brasileira. Quero agradecer também aqui os companheiros da LRP, a GESA, o Jânio, etc. E um conjunto de lideranças individuais. Quero agradecer aqui esse depoimento extraordinário do deputado Gianazzi, que é o presidente do partido no estado de São Paulo, que mandou para o nosso comitê lá em São Paulo 2 representantes. E também do companheiro Raul Marcelo, que é deputado estadual lá. E nós temos discutido com muita gente. Meu amigo Milton Temer lá no Rio de Janeiro, Cid Benjamin, um conjunto de companheiros que estão discutindo e somando-se aos poucos à candidatura a nível nacional, discutindo internamente uma alternativa para o partido. E quero dizer o seguinte, cada vez mais gente se soma nesse bonde. Cada vez mais gente, é surpreendente. Então quero dizer para aqueles que pensaram em me internar no início, que esperem mais um pouco. Esperem mais um pouco, porque não haverá vagas no comício, nós que já somos antimanicomial, quero dizer, não haverá lugar onde colocar tanta gente. Porque é uma loucura na sociedade brasileira que está se estabelecendo, que é a loucura da lucidez, que é a loucura da descrença no sistema político. E quando as pessoas começam a não acreditar nos outros, é o espaço em que elas começam a acreditar nelas próprias. E que só resta a crença nelas próprias e no esforço próprio para seguir adiante. Esse é um momento extraordinário da sociedade brasileira. Não é um momento de desespero, de desesperança, ao contrário. Esse é um momento de lucidez. Nós estamos podendo dizer agora coisas que há 3 anos não poderíamos dizer, ou que anunciávamos feito profetas sem discípulos. Olha, vai quebrar, olha, vai dar errado. Agora não preciso dizer isso. Eu digo sempre o sério, meu vizinho já disse, então não é minha função dizer. É como eu digo para os companheiros que são da religião católica. Eu digo, olha, vocês têm que lutar no mínimo pelo socialismo, porque o Papa, o Bergoglio, já está dizendo isso lá, está dizendo que o problema é o capitalismo. Então nós, que somos socialistas, comunistas, revolucionários, anarquistas que tem aqui também, nós temos que dizer claramente a que viemos. Nós não viemos para fazer caridade cristã, nós não viemos para tornar o mundo menos desigual, nós viemos para construir um mundo novo. Uma candidatura do PSOL serve para isso, ou será uma candidatura cúmplice da ordem burguesa. Nós temos que dizer muito claramente isso. É por isso que estou nessa campanha, estou naturalmente, como vocês podem ver, muito otimista, e a Elaine está aqui, não é uma condição natural. Esse otimismo nasce da constatação da viagem por todos os cantos do Brasil, das alianças que nós estamos fazendo, do acolhimento da candidatura dentro do PSOL. Esse é um momento extraordinário da vida política brasileira. É o que eu chamo um momento da Revolução Brasileira. Portanto, a partir de agora, estamos juntos, vamos trabalhar. O comitê não é aqui para vocês ficarem
aplaudindo e divulgando coisas na internet. É para participar concretamente. É ver aquelas tarefas que podem ser feitas a muitas mãos. Uma revolução é um bordão utilizado, nunca é feito por poucos. Uma revolução só pode ser feita por milhões. E essa gente está entrando na política. E quando milhões estão entrando na política, é a função daqueles que têm um mínimo de lucidez indicar o caminho. Não é uma lucidez extraordinária. É como no ensaio sobre a cegueira do extraordinário escritor comunista, o José Saramago. Quando todos estão cegando, né? Lá no livro dele está todo mundo cegando, a mulher do médico não cega. Aqui no Brasil a direita diria, num mundo em que todo mundo é cego, quem tem um olho é rei, que é a pérola da safadeza. Nós dissemos o contrário. No mundo em que está cego, aquele que não cegou carrega a responsabilidade de todos os demais. Carrega o espírito da humanidade, tal como diz José Martí. Carrega a alma da humanidade. Então, sem nenhuma condição de sermos os lúcidos, os únicos que enxergam, etc., nós que enxergamos alguma coisa, o mínimo para andar nesse lusco-fusco dessa crise, temos que dizer claramente a que viemos. E dizemos isso não para orientar os demais, não para colocar os demais na responsabilidade, porque nós arriscamos o nosso pescoço nessa empreitada. Qual é o único signo de verdade que nós temos? Um só. Que nós acreditamos naquilo que nós estamos falando e estamos agindo em consequência. Em última instância, estamos colocando o nosso pescoço a risco. E vamos com a maior alegria, com a maior convicção. Portanto, companheiros, agora, como sempre, adiante e à esquerda com firmeza. Muito obrigado.